que daria origem ao anticristo. O anticristo que muitos pensam claro, é o demônio encarnado, mas muitos pensam que ele teria aparência horrível, que teria ações terríveis. Não é, pelo contrário. Ele vai ser, como muitos doutores da igreja estudaram, falaram, o anticristo, Orígenes fala, será um profeta da mentira, proclamar-se a Deus e receberá poder para realizar sinais e prodígios, que levarão os homens a adorá-lo. Este será o tempo em que se desprezará a retidão e se odiará a inocência, em que os maus olharão para os bons como inimigos. Não haverá mais leis, ordem ou disciplina. O anticristo, pelo contrário, ele vai realizar sinais e milagres visíveis pelo mundo inteiro. Muitos católicos vão deixar a fé verdadeira por se impressionarem ao anticristo. Decepcionados com tudo que está acontecendo, com a sua fé fraca diante de todas as tragédias, vão abandonar diante do poder do anticristo. Ele realizará sinais e prodígios visíveis em todas as terras. O anticristo, como também Santo Hildegarda continua, reinará por um breve tempo. Não será o próprio Satanás, mas um ser humano parecido com o demônio por sua horripilante atrocidade. Ele se apresentará como Messias, enviado por Deus. Os judeus aceitarão como tal. Tratará de transformar toda a ordem da terra. Desprezará as leis e os princípios religiosos para atrair o mundo para si. Concederá total liberdade em relação aos mandamentos de Deus e da igreja, permitindo que cada um viva ao sabor das suas paixões. Pregará o amor ilícito e destruirá os laços familiares. Sustentará que os pecados e os vícios não são pecados nem vícios. Precedendo o anticristo haverá as inundações e os terremotos. O anticristo, ele vai ser a aparência perfeita do homem moderno. Ele vai ser aquele que julga, que luta pela liberdade, que julga pela igualdade. Tudo aquilo que já está sendo preparado hoje. Quando ele aparecer, ele vai só retificar tudo isso, que é tudo contra a lei cristã. Ele, no tempo das guerras que estão surgindo, depois do grande aviso, vão começar uma série de guerras. Vai ser ele que vai conseguir conclamar o mundo inteiro a parar todas as guerras. O mundo vai adorar ele, porque vai ser ele que vai acabar com todas as tragédias que estão acontecendo. O mundo vai se dobrar diante dele, porque ele que vai parar a possível terceira guerra mundial que vai estar em curso. Ele vai conseguir fazer com que todas as pessoas se dobrem a ele, e não só ele vai conseguir parar a guerra, dar uma falsa paz, mas ele vai fazer a união de todas as religiões. Esse que é o grande problema. O anticristo não vai aparecer para destruir a religião, igual muitos pensam, que Satanás veio para destruir as religiões. Ele não vai ser ateu, pelo contrário, ele vai juntar de tal forma as religiões, que desse modo ele vai estar destruindo a religião católica. Desse modo, ele vai conseguir acabar com o sacrifício da missa. Desse modo, juntando todas as religiões e conseguindo a paz do mundo, porque muitas guerras serão travadas, muitas guerras, inclusive os católicos lutando pela sua fé, ele vai acabar com todas as guerras e vai colocar a paz sob a unidade das religiões. Todas as religiões são iguais, então não há necessidade de ter mais o santo sacrifício da missa. Por que os católicos querem fazer esse sacrifício? Todas as religiões têm o direito de fazer uma oração em comum. Isso tudo já está sendo preparado, a gente percebe. Quando o livro de Daniel fala sobre, na passagem de 12, no capítulo 12, versículo 11, da abominação da desolação, que desde o tempo em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for estabelecida a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Quando o profeta Daniel fala disso, é do tempo do anticristo, que o anticristo vai ter acabado com a missa. Vai ser proibido o santo sacrifício da missa. Só vai acontecer nas catacumbas, como era no tempo do Império Romano. Durante 3 anos e meio, a Santa Missa vai ser proibida, vai ser perseguida. E qual que é a gravidade disso? Quando a Santa Missa não é celebrada, o mundo deixa de receber as graças de Deus. O mundo deixa de receber as bênçãos de Deus. Imagina o mundo que já está nessa situação com as missas que acontecem diariamente. Se o mundo diminuir a quantidade de missas, a tamanha quantidade de tragédias que vão acontecer. O Padre Pio falava, são as missas que aplacam a ira divina. Graças às missas que são celebradas todos os dias. Quando o Fernando estava na oração, ele falou, nesse momento está sendo realizada uma missa, a gente tem certeza disso. Isso está aplacando a ira de Deus. Isso está salvando a nossa alma. As missas são celebradas em todo o mundo.
Quando isso acontecer, quando o anticristo proibir a missa, quantas desgraças vão acontecer? A gente não vai ter mais a presença constante de Deus em nossos meios. E quando a gente não tem a presença de Deus, catástrofes atrás de catástrofes vão tomar forma. E o mundo vai se tornar insustentável. Na Bíblia fala, serão 7 anos de tragédias. Deus vai abreviar para 3 anos e meio, porque o homem não suportaria. O homem não aguentaria viver. O homem não aguentaria sobreviver sem a Santa Missa. A Santa Missa vai ser feito sacrifício só em alguns lugares, mas não vai ser suficiente para conseguir dar as graças para enfrentar o anticristo. E o anticristo vai conseguir tomar o mundo inteiro. O único meio possível, diante da impunidade que vai acontecer, vai ser o grande castigo, que é a parte final de toda a mensagem de Garambandal. Ela começa falando do aviso, que é um aviso de misericórdia, para que 1/3 vai sofrer as consequências, mas os outros vão ter oportunidade de se converterem. Mas mesmo assim não vai ser o suficiente. No reinado do anticristo as pessoas vão preferir a facilidade, vão preferir o falso discurso, vão cair nesse engodo. E não vai ter outro meio a não ser Deus conceder um castigo para que a humanidade se converta. Vai ser a última etapa da purificação, para que aconteça os novos céus e a nova terra prevista no Evangelho. O que são esses 3 dias de escuridão? O grande castigo